Vinha pra cá, vinha aparecer na câmera. Eu tive que parar de gravar porque uma criança estava no corredor. Mas agora ela já foi embora. Oi, pessoal, novamente. Agora a gente vai falar sobre vogais e consoantes para tentar entender melhor como elas se diferenciam. Para começo de conversa, a gente tem que lembrar que quando a gente está falando, a gente tem uma cadeia sonora que é contínua, ela não vem segmentada. A gente só segmenta em consoantes e vogais porque a gente precisa analisar essa cadeia sonora. E daí, cada segmentação que a gente faz dessa cadeia sonora, o nome técnico para o qual que a gente dá para esses pedacinhos são fones. Então, seriam o que vulgarmente a gente fala dos sons. Os sons da língua são, na verdade, os fones da língua. E existem fones consonantais e fones vocálicos. Mas a rigor, quando você pega um trecho de fala e coloca num instrumento de análise de ondas sonoras, você vai encontrar sempre um contínuo de sons ali, de ondas sonoras, e você vai ver que consoantes e vogais, ou aquilo que a gente entende por consoantes e vogais, acabam se misturando. Então, o tipo de onda sonora que caracteriza o A, de certa forma, se sobrepõe com o que caracteriza o S na palavra aça. Tá? Então, parece que esse é um fenômeno muito comum da nossa fala, que é, de fato, uma sobreposição entre esses fones e não uma descrição, como a gente imagina, quando a gente só se baseia na escrita. Porque quando a gente escreve, a gente coloca lá o A, o S e depois o A. E daí a gente tem a ilusão de que dá para separar essas coisas muito claramente, mas na verdade não. Então eu vou deixar no Classroom também um exemplo de um espectrograma que é um gráfico que serve para ilustrar essas ondas sonoras. E tem vários desses também no manual de vocês. E aí vocês vão ver como essas coisas acabam ficando mais blurry, mais misturadas, beleza? Mas, a despeito disso, quando a gente está analisando, especialmente num contexto de ensino que envolve, conversar com alfabetização e tudo mais, a gente costuma tratar de certa forma determinados fones e tratar de outra forma determinados outros fones. Mas o que será que tem nesses fones que a gente consegue usar como distinção? Então, existem propriedades acústicas que a gente pode usar para diferenciar as consoantes das vogais quando a gente olha para esse espectrograma, esse gráfico das ondas sonoras. Mas a gente não vai entrar nesses pormenores. Então, em termos articulatórios, quais seriam as propriedades que a gente poderia levantar para diferenciar as consoantes? Por outro lado, a gente consegue, em termos articulatórios, formular algumas diferenciações entre consoantes e vogais. Então, lembre que quando a gente está falando de critérios articulatórios, é sobre a articulação do som. Então, aquela onda sonora que saiu lá da laringe, quando chega aqui na boca, ela sofre modificações por conta da posição dos nossos lábios, da nossa língua e assim por diante. Agora me digam, em termos articulatórios, será que a gente consegue fazer essa diferenciação? Então, tem pelo menos 2 critérios que vocês podem memorizar em termos articulatórios que ajudam a gente a diferenciar consoantes de vogais. Então, tem um que é sobre a obstrução da passagem do ar e outro que é sobre a vibração das pregas vocais. Então, a gente já falou sobre a vibração das pregas, certo? É sobre eu conseguir sentir essa vibração aqui na minha laringe. Agora, as vogais, elas sempre envolvem vibração das pregas. Não tem como eu falar o A, E, I, O, U, sem de fato produzir essa vibração das pregas. Mas as consoantes não. Isso vocês já têm uma dica no vídeo anterior, porque eu comentei para vocês sobre algumas consoantes que não usam vibração das pregas. Então, é a diferença do F e do V e diversos outros pares consonantais. Então, se eu for levar em consideração a vibração das pregas, as vogais sempre têm vibração das pregas, enquanto as consoantes podem ou não envolver vibração das pregas. E daí, essa passa a ser uma propriedade de
diferenciação entre as consoantes em si, entre aquelas que têm a vibração e as que não têm. As que têm a vibração, vocês vão ver futuramente, a gente chama de consoantes vozeadas. E as que não têm, a gente chama de desvozeadas. Agora, com relação à passagem do ar, quando a gente usa os articuladores para modular o trato vocal, a gente pode colocar alguns impedimentos para que esse ar passe. Então, nas vogais, eu tenho pouco impedimento, quase que nenhum impedimento. Vogais como o A deixam o ar passar muito livremente. Vogais como o I deixam o ar passar bem menos, mas ainda assim a gente não pode falar que há uma interrupção na passagem do ar pelo trato. Então, todas as vogais envolvem uma passagem livre, sem impedimento do ar pelo trato vocal. E as consoantes? Será que há algum impedimento na passagem do ar pelo trato da boca? O que acontece, na verdade, é que algumas consoantes têm obstrução total e outras têm obstrução parcial. Então, as consoantes que têm obstrução parcial são aquelas do tipo J, como jato. A gente faz a obstrução dos dentes aqui, J, ou a gente faz a obstrução de língua, Sh, ou de lábios. Nesses casos, eu tenho obstrução parcial porque o ar ainda passa tranquilamente. Agora, tem algumas consoantes que vão oferecer uma restrição total da passagem do ar, como é o caso do B, P, T. São aquelas em que a gente tem uma contenção do ar, um tipo de explosão, para em seguida liberar essa passagem. Então, o que acontece com essas consoantes é que o ar deixa de fluir diretamente pela boca e ele passa a ter alguns níveis de obstrução. A gente também vai falar mais especificamente sobre essa questão da obstrução da passagem do ar quando a gente estiver estudando as consoantes. Por enquanto, o que vocês precisam memorizar é que as vogais não oferecem impedimento à passagem do ar, enquanto as consoantes podem oferecer um impedimento parcial ou total.